Que a graça e que a paz do Senhor Jesus, ela esteja presente na sua vida e que neste dia você possa desfrutar das ricas bênçãos de Deus sobre você e sobre todos os seus, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Na devocional de Esperança e Vida de hoje, vamos falar sobre o tema Amando o próximo como a ti mesmo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, o apóstolo Pedro, ele se dirige a Jesus e faz o seguinte questionamento, perguntando a Jesus sobre a questão de perdão. Ele diz assim: Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja que, assim como o apóstolo Pedro, muitas vezes nós também perguntamos a Deus, falamos às vezes conosco ou com outras pessoas e perguntando: até quantas vezes eu devo perdoar quem tem me ofendido, quem tem feito algo contra mim? Nós queremos quantificar a questão do perdão. E enquanto que Jesus, quando responde a Pedro e diz: Pedro, até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão, ele não tem uma limitação, não tem um número de vezes que devemos perdoar-nos uns aos outros. Porque veja bem, nós também, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos arrependemos das nossas falhas, o Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. E veja que somos pecadores e precisamos sempre da misericórdia do Senhor nosso Deus. Por isso, quando Jesus fala a Pedro, Pedro, até 70 vezes 7, isso desfaz toda aquela ideia, aquele pensamento de que podemos limitar, determinar um número de vezes que podemos ou devemos perdoar alguém. Por isso é importante, olhando para esse texto, nós pensarmos sobre 3 coisas importantes, 3 lições que precisamos atentar, que precisamos colocar nas nossas vidas para podermos então viver a vida conforme a vontade do Senhor. E veja que na sequência, a partir do versículo 23 até o versículo 35, Jesus, depois de falar sobre essa questão de responder a Pedro a pergunta sobre quantas vezes deveria perdoar, Jesus aqui, ele fala de uma parábola sobre o credor incompassivo. E então aqui ele esclarece mais sobre essa questão do perdão. Então quero aqui deixar 3 lições que são muito importantes para eu e você, para todos nós seguirmos, atentar para essa questão, para podermos viver a vida com alegria. Porque veja que a falta do perdão traz para nós também tristeza, traz para nós um peso sobre os nossos ombros, traz também questões psicológicas, abala o nosso psicológico. Ficamos abalados por todas as formas, até o físico nosso sente quando falta perdão. E às vezes nós nos endurecemos e não queremos pedir perdão. E muitas vezes, quando estamos até certos, não fomos nós o ofensor, mas às vezes também não queremos dar um passo para perdoar, para dar o perdão. Mas também algo importante: pedir perdão. Não apenas perdoar, mas também pedir perdão. E o perdão é algo divino, é algo gracioso,
algo que vem de Deus. Porque todos nós fomos já perdoados por Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Então veja comigo essas 3 lições importantes para nós atentarmos, para podermos aprender a perdoar e vivermos uma vida de alegria, uma vida abençoada. O primeiro deles é: lembre-se que os sentimentos não têm parte na vida daquele que serve a Cristo. Sentimentos ou ressentimentos negativos, muitas vezes tem pessoas que falam: eu estou ressentido com você por algo que você me fez. Veja que ressentimentos ou sentimentos de tristeza, de raiva, de rancor, não tem parte na vida daquele que serve a Cristo, daquela pessoa que agora caminha com Jesus. Porque Deus, ele não tem nenhum ressentimento sobre nós. Ele nos perdoou e a própria palavra nos diz que o Senhor põe no esquecimento tudo aquilo que fizemos quando nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele nos perdoa e isso vai para o esquecimento. Nós precisamos aprender da mesma maneira como o Senhor nosso Deus a fazer isso. Todo tipo de ressentimento tem que ser lançado fora. É difícil? É. Para isso que nós temos que, através da Bíblia, da Palavra de Deus, sermos instruídos para poder colocar em prática e orarmos a Deus pedindo que o Espírito Santo trabalhe a minha mente e o meu coração para que esses ressentimentos não fiquem mais em mim, mas que saia para que eu possa viver a vida que Deus tem para mim. O segundo conselho, ou a segunda lição que podemos tirar aqui é: faça mais do que você orar. Faça mais do que orar por aqueles que te ofendeu. Faça algo a mais. Abençoe-os em nome de Jesus. Ah, mas é difícil eu pedir para que Deus abençoe aquela pessoa que me ofendeu? Veja bem, quantas vezes que nós também ofendemos a Deus com os nossos pecados? Quantas vezes que nós falhamos? E Deus, ele nos perdoa. Jesus Cristo, ele continua intercedendo ao Pai, advogando a nossa causa perante o Pai. E a palavra nos diz, a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo intercede, ele leva a Deus com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Então nós também devemos abençoar, clamar a bênção de Deus sobre aqueles que também têm nos ofendido. E a terceira lição, que também é muito importante, é: vá a Deus em oração e leve o seu caso. Vá até a Deus em oração. Não vai reclamando, não vai com aquela lamúria, com aquela tristeza, com aquele ar de ressentimento ou de uma autocomiseração, mas vá até Deus em oração, expressando para Deus o que está acontecendo. Leve o seu caso para Deus. Deus, ele é o justo juiz. Este juiz, Deus, não falha. Ele não muda em nada, ele é justo, ele é correto, é um juiz em quem nós podemos confiar e descansar. Leve para Deus a sua necessidade. Todas as vezes em que você mencionar o nome daquele que te fez mal, daquele que te entristeceu, daquele que te magoou, daquele que um dia fez até você chorar, fez até você perder alguma oportunidade ou possibilidade, leve essa pessoa até Deus e peça: Senhor, tenha misericórdia da vida desta pessoa. Mas é difícil. Lembre-se que Jesus, quando estava sendo crucificado, ele olhou para as pessoas, para os soldados, para aquelas pessoas que estavam ali ao redor e disse a Deus: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabe o que estão fazendo. Perdoa-lhes, porque não sabe o que estão fazendo. E também nós vemos um discípulo de Jesus Cristo, mais tarde, proferindo palavras semelhantes a que Jesus proferiu quando estava na cruz. Era Estevão. Estevão, ele foi injustamente apedrejado até a morte. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, quase à morte, ele se dirigiu a Deus e disse: não lhes imputes esses pecados. Perdoa-lhes, Senhor. Pai, perdoa-lhes. Olha aqui, aquele homem sendo morto a pedradas. E aqui Estevão está dizendo: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Veja que nós precisamos aprender a fazer isso. Porque a falta de perdão, como eu já disse, traz sobre nós um peso muito, muito mais além daquilo que eu e você, daquilo que nós possamos suportar. Nós não temos estrutura para poder suportar o peso. Quantas pessoas que às vezes estão deprimidas, estão tristes, chorosas. Quantas pessoas que estão às vezes dizendo: olha, para mim a vida não tem mais sentido, eu não consigo mais viver, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar com ninguém, não dá nada dá certo na minha vida. Tudo está faltando perdão. Perdoar. E também pedir perdão a quem lhe ou você ofendeu. Pense sobre essa questão. Reflita muito sobre isto. Peça a Deus que Ele te dê sabedoria, te dê estrutura, conceda a você condições, possibilidades para que você esteja pronto a pedir perdão e também a perdoar aqueles que te ofenderam. O nosso tema é amando o próximo como a ti mesmo. Amando o meu próximo como eu me amo. Dedique esse amor a essa pessoa, perdoando-lhe e também pedindo perdão, se necessário for. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, que nos faz entender, refletir, pensar sobre essa questão do perdão, que é muito pertinente para nossas vidas em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, que muitas vezes nós não sabemos perdoar ou pedir perdão quando também praticamos algo contra a outra pessoa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor dê graça e misericórdia. Abençoe, ó Deus, a vida desta pessoa que neste dia está clamando: Senhor, me ensina, me ajude, me faça aprender a perdoar. E outros dizendo: Senhor, também me ensine a pedir perdão. Quebra, Senhor, toda resistência que possa haver no coração, na mente, para que as pessoas, para que cada um possa pedir perdão e também perdoar aqueles a quem tem ofendido. Deus querido, é no nome de Jesus que eu peço as tuas bênçãos e declaro, Senhor, a tua bênção sobre todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua honra e para a tua glória, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus esteja presente na tua vida, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém.